Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso novo programa aqui na CBN Joinville, Empresas e Negócios, destacando iniciativas e CNPJs que dão orgulho para a nossa cidade e ajudam no desenvolvimento econômico. E hoje, para celebrar o primeiro episódio desse programa, o foco é educação. Por isso, ninguém melhor para ser o nosso convidado de estreia desse nosso primeiro programa do que Alexandre Cidral, reitor da Univille, que completa neste sábado 60 anos de história à Universidade da região de Joinville. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Beto, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente falar da nossa universidade e cumprimentar todos que estão assistindo o programa. Maravilha. Uma data bem simbólica, 60 anos são 6 décadas de inovação, de aprendizagem, de tecnologia e de muita contribuição para a comunidade de Joinville. Essa talvez tenha sido a missão inicial, a ideia inicial e o propósito inicial da Univille? É importante lembrar que naquela época, as pessoas que iriam fazer o ensino superior, elas precisavam sair do interior de Santa Catarina para ir a Florianópolis, Curitiba ou Porto Alegre, falando das capitais mais próximas. E ali na década de 60, esse movimento aconteceu em toda Santa Catarina, iniciativa das próprias comunidades criarem os primeiros cursos de graduação. Joinville, em 65, então, no dia 15 de março, ocorre a primeira aula do curso de Economia, que, a princípio, foi uma iniciativa da comunidade evangélica luterana. E logo na sequência, em 67, então, o prefeito submete um projeto de lei à Câmara de Vereadores, cria uma fundação educacional, e essa fundação educacional, criada por lei municipal, assume o curso de Economia e inicia, então, a abertura de outros cursos, entre eles administração, ciências contábeis, os cursos de formação de professores e também o primeiro curso de educação física de Santa Catarina. Legal. Eu imagino que pela raridade desse tipo de negócio na época, tenha sido muito difícil de encontrar até professores, para lecionarem as primeiras aulas. Como é que foi esse processo até de recrutamento para o início das primeiras aulas? É muito interessante. Nós conseguimos conversar um pouco mais com os primeiros alunos dessa turma, e eles relatam, uma parte desses professores vinha de Curitiba, de Kombi, numa época em que a BR-101 literalmente não existia. Era outra estrada, que ligava Joinville a Curitiba. E esses professores, então, ligados à Universidade Federal do Paraná, eles vinham lecionar em Joinville. E logo na sequência, claro, começaram a ter professores aqui na região. Então eu vou citar dois. O saudoso Luiz Henrique da Silveira, que foi professor dessas primeiras turmas, e o professor Aquiles Schienemann, que ele conta a história de que ele se mudou para Joinville para gerenciar uma loja da Hermes Macedo, que era uma HM. Isso, HM, E ele é curitibano de nascença, então ele veio, e como ele tinha curso superior, ele foi convidado também a iniciar as suas atividades como docente no curso de Economia. Então é um movimento interessante. Na época, quem estava logo no primeiro ano, ali mais à frente do projeto, era a professora Ana Maria Harger, uma educadora histórica aqui da nossa cidade, e o professor Hamilton de Carvalho, que também atuou nesse início da estruturação do curso. Então, os professores, inicialmente, eles vinham de fora, depois alguns desses professores já tinham residência em Joinville, e aí se começou a constituir um corpo docente da instituição. Isso tudo ainda, Alexandre, sem o campus da maneira que a gente conhece ele hoje, eram em outros espaços. Quando é que chega essa etapa do campus universitário? Perfeito. Então, citando o prefeito Nilson Wilson Bender, que foi o propositor ali da lei que criou a FURJ, hoje é a FURJ, Fundação Educacional da Região de Joinville, e ele também fez a doação de uma área de terras, lá onde era o Bom Retiro, inclusive era o antigo Jockey Clube de Joinville. Ali era o Jockey. Foi desapropriado, uma parte daquele terreno foi doado para a FURJ e a outra para a Faculdade de Engenharia. Por isso, até hoje, nós temos lá como vizinho a UDESC, que é a Faculdade de Engenharia, ela foi assimilada pela UDESC. Então, esse movimento de doação do terreno aconteceu porque até aquele momento as atividades dos cursos eram itinerantes. Então, houve um momento que as aulas ocorreram num hotel, Hotel Paris, que existia aqui no centro
de Joinville, no próprio Colégio Bom Jesus, no Colégio Santos Anjos, também na antiga Escola Marista, né, que funciona ali próximo do Hospital Municipal São José. Funcionava como parceiros fixos da Univille. Exatamente. Aliás, da FURJ, né? Da FURJ na época. Né? Então, esse movimento aconteceu de doação do terreno pela prefeitura, e em 1975, um outro prefeito, o prefeito Pedro Ivo Campos, que depois foi nosso governador do estado, ele construiu, né, na gestão dele, os primeiros prédios, alguns dos quais nós ainda temos e utilizamos lá no campus. E ali foi instituído o campus universitário, porque no planejamento da cidade naquela época, e é importante destacar uma conversa que nós tivemos com o seu Heraldo do Vale, ele era secretário de planejamento do prefeito Nilson Wilson Bender. Inclusive, ele entregou lá no nosso centro memorial uma cópia do planejamento que o governo Nilson Wilson Bender fez. Nesse planejamento, havia a previsão da construção da rodoviária, da construção e melhoria do Hospital São José, da abertura de novas vias, e entre as ações havia a instalação de um campus universitário. Dada a importância de que essa estrutura teria nesse plano dele. Então, nesse momento, na década de 60, nós tínhamos faculdades. Mas, se você resgata os documentos históricos, você percebe que a discussão era de transformar em uma universidade. Né? Pois tocados muito de uma forma independente, cada um com seus coordenadores, né? Cada um de uma forma independente. Mas o passo seguinte, né? O avançar das décadas, quando a Univille se transforma devidamente em uma universidade, quando os cursos da FURJ viram Univille? A partir de 1988, com a nova Constituição, houve uma mudança no cenário, né? Porque até então a educação, ela legalmente só podia ser desenvolvida ou por entidades públicas ou por entidades filantrópicas, né? Sem fins lucrativos, melhor falando. Que já era o nosso caso, nós somos uma fundação sem fins lucrativos. Em 88, mudam as regras em relação ao ensino superior. Na sequência, em 96, aprovada uma lei federal chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e muda o cenário de como é que poderia ser credenciado uma universidade. A partir daquele momento, passa a ter uma classificação mais específica do tipo de instituição no Brasil: faculdade, centro universitário ou universidade. Então, nesse movimento, a partir da década de 80, e eu vou citar aqui 89, um grupo de pessoas dentro da FURJ, liderados pela professora Mariléia Gastaldo de Machado Lopes, institui o grupo Rumo à Universidade, ainda na gestão do então diretor da FURJ, que era o professor Aquiles Schienemann. Então, a professora Mariléia, naquela época, era a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da FURJ. Ela reúne um grupo, em articulação, obviamente, com o professor Aquiles, e esse grupo escreve um projeto propondo a criação de uma universidade a partir do quê? Da junção das faculdades que existiam na FURJ, mas também com a ampliação. Perfeito. Esse projeto é encaminhado ao Ministério da Educação, enfim, a todo um trabalho, né? Um trâmite, uma articulação política, muitos bastidores. Essa aprovação não foi do dia para a noite. Não, né? Para você ver, a gente tem o grupo em 89, e o credenciamento como universidade acontece em 96. Caramba, né? 7 anos. Então sai um decreto presidencial assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, criando a Universidade da região de Joinville com um compromisso. Então nós tínhamos um plano de ação, né? Um plano de ação e de metas. Para além das faculdades que já existiam, era necessário uma série de outros requisitos que estavam no plano de ação. Né? Então, esses últimos 30 anos foram um trabalho de consolidação. Então, é bem interessante porque nós estamos completando 60 anos de ensino superior e ano que vem vamos completar 60 anos como universidade. Perfeito, né? Perfeito. E, de fato, hoje somos universidade, porque cumprimos todos os requisitos, que são a diversidade de cursos. Hoje nós temos mais de 70 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. Nós temos de ter as especializações, nós temos de ter o estrito sensu, os mestrados e doutorados. Para você ser uma universidade, você tem de ter. Então, hoje nós temos 7 mestrados, 4 doutorados. Temos de ter pesquisa científica,
né, consolidada, e também a extensão universitária, porque uma universidade trabalha nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. E eu acrescentaria, nos últimos 10, 15 anos, um outro movimento importante, que é o da inovação e empreendedorismo, onde mundialmente... Investindo em tecnologia mesmo. Isso, mundialmente há essa discussão das universidades inovadoras e empreendedoras. Tanto é que em 2009, a FURJ cria o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e região, o Inovapark, o primeiro parque tecnológico aqui da nossa região. Fica nos fundos do campus. Que ali, fica né? lá no campus. Alexandre, com o avançar dessas décadas e o avançar da história de Joinville, que foi se modernizando, foi se reinventando, inovando nas indústrias, a Univille ela passa, desde o início da sua história, por vários movimentos da cidade. Você citou agora há pouco a vizinha UDESC com os cursos de engenharia. E a pergunta é, a escolha de um próximo curso, né? Vamos abrir uma nova especialização. Isso vem de demanda de mercado, isso vem de um pedido da comunidade, isso vem da própria ciência, dessa cultura acadêmica. De que maneira vocês definem, né, a chegada e o início de um novo curso? É bem importante, nós somos uma instituição comunitária, então também no Brasil nós temos 3 tipos. As públicas estatais, que são mantidas pelo governo, as privadas com fins lucrativos e as comunitárias, como é o nosso caso. Inclusive, lembrando, né, em Santa Catarina são 13 instituições comunitárias que, junto com a UDESC, formam a CAF. Então, a nossa decisão ela está prevista sempre numa discussão no planejamento estratégico. Nós temos um ciclo de planejamento estratégico, porque pela legislação, a cada 5 anos, as instituições têm de encaminhar ao MEC um plano de desenvolvimento. E nesse plano existe o cronograma de abertura de cursos. Antes de abrir um curso, então, o que nós fazemos? Uma análise de cenário social, mercadológico, educacional, quais são as tendências, né? E a partir disso, claro, só vamos conseguir abrir o curso se houver efetivamente alunos. É claro que existem algumas políticas públicas importantes, em alguns casos, que auxiliam a manutenção dos alunos. Eu vou citar aqui alguns programas ligados, por exemplo, à formação de professores, licenciaturas. No governo federal, junto à CAPES, existe um programa de iniciação à docência, onde alunos de licenciatura recebem uma bolsa para ajudar na sua manutenção. A Univille é a única instituição, além da UDESC, que tem o PIBID aqui na região. São mais de 200 bolsas que alunos de licenciatura da Univille recebem via governo federal, e isso auxilia ele a manutenção. Então, a decisão de abrir um curso, ela sempre está pautada nisso. No nosso planejamento estratégico, numa leitura de cenários a respeito das tendências econômicas, sociais, não só da nossa região, né? Então, vou lhe dar um exemplo. Hoje, o mercado de tecnologia da informação está hiperaquecido. Então, nós temos turmas de bacharelado em engenharia de software. Esse semestre mesmo, abriram 3 turmas com 100 alunos. Então, também existe uma sazonalidade que nós temos por demanda de mercado mesmo, gerenciar. Né? Como a educação brasileira é bastante regulada, embora nós, como universidade, tenhamos autonomia para criar os cursos, mas a legislação pede que haja o que eles chamam de uma justificativa social para a abertura do curso. Equilíbrio também, né? Alexandre, nosso papo já está chegando no final, na reta final, mas eu não posso deixar de te perguntar. Recentemente, Joinville comemorou 174 anos, a Univille, como participou lá em 1965 com os primeiros calouros, parte desses calouros que ainda seguem neste plano, participaram dessa manifestação de comemoração, de celebração em 174 anos da cidade, fazendo o exercício contrário, projetando 60 anos daqui para frente, né? Quando a Univille estiver comemorando, quem sabe, 120 anos de história aqui em Joinville. De que maneira que o Alexandre imagina que a universidade ainda estará podendo contribuir com o desenvolvimento da cidade? No âmbito da tecnologia, da ciência, da pesquisa, até onde vai esse entrelaço da história da Univille com a história de Joinville? É importante perceber que se uma cidade, uma região tem planos de se desenvolver, ela não pode prescindir da educação e da ciência, né? Então,
Obviamente, eu não estou falando agora só da Univille, nós temos outras instituições seríssimas na cidade que têm um compromisso, né, com o desenvolvimento na nossa região, mas a propósito da Univille, eu entendo que vamos continuar tendo grandes desafios. Um deles é como fazer com que o jovem compreenda a importância de continuar os estudos permanentemente, né? Isso é uma questão não só brasileira, é mundial, né? Há aí uma problematização sobre o futuro das universidades diante de uma visão que, na minha ótica, é equivocada, né? Por parte de uma certa parcela da geração. Mas, por outro lado, eu tenho provas empíricas de que tem uma parcela dessa população jovem que continua interessada e sabe, em especial no nosso país, fazer um curso superior faz um diferencial também na vida financeira das pessoas, né? Além, obviamente, da sua condição sociocultural. Né? E depois com novas especializações também. Né? Então, o desafio da Univille vai ser continuar sintonizada com as necessidades e demandas da nossa região, que é uma região próspera, mas que também é uma região que tem desafios sociais, ambientais, econômicos. E o nosso princípio de trabalhar com a sustentabilidade socioambiental e com os direitos humanos, me parece que trará grandes contribuições no futuro para a gente continuar na direção de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade mais justa, né? Onde a gente possa dar oportunidades para as pessoas desenvolverem os talentos que elas têm. É isso que eu acredito, a educação é para isso, né? Fazer com que as pessoas se descubram e deem o melhor de si para os outros, inclusive. Que assim seja. Alexandre, obrigado, né, por ter topado ser o nosso primeiro convidado aqui do nosso Empresas e Negócios versão de Joinville, para quem é daqui, né, para fazer sentido para a nossa cidade, que é a maior de Santa Catarina, e vida longa, Univille. Muito obrigado pela oportunidade e fica aqui o convite para todos, para você e para todos os que estão assistindo o programa, de visitar a nossa Univille, porque a Univille é de todos nós. Sem dúvidas. Obrigado a você que esteve conosco nessa primeira edição do Empresas e Negócios e até semana que vem.